Olá, hoje nós vamos aprender um pouco a manusear o termohigrômetro, certo? Esse aparelho é muito utilizado na enfermagem, mas pouca enfermagem ela consegue compreender e manipular, certo? Então foque, por favor. Aqui nós temos aqui a temperatura atual. Existe a temperatura atual, tá? E esse 73% significa a umidade relativa do ar. Então, a gente vai registrar 3 temperaturas, tá? No caso, esse 32,2 é a temperatura atual desse momento agora. E a umidade, ela varia um pouco, certo? Tem um horário que a gente vai estar registrando. Quando eu aperto aqui no outro, aqui é a temperatura máxima já registrada no dia de hoje, tá? E a umidade relativa do ar ficou em 84%. Depois ele volta para do momento, tá? Quando eu aperto uma vez e a outra vez, aqui tem dizendo a mínima. Não sei se você tá conseguindo observar, a mínima foi 29,8. Mas professora, por que que tem duas temperaturas, né? Por quê? Aqui eu tenho, aqui dentro eu vou colocar dentro da geladeira. Aqui eu tô colocando no lado de fora da geladeira. Só que quando eu coloco dentro da geladeira, eu vou ter um outro registro, tá? O registro da temperatura de dentro. Então aqui eu tenho in e eu tenho out. Como é que eu sei qual é de dentro da geladeira, tá? O in é a temperatura dentro do aparelho. Então essa dentro do aparelho não é a temperatura da geladeira. O out é a temperatura externa, que é essa daqui que eu vou colocar lá no meio da geladeira, tá? Que aí vai registrar aquela temperatura de 2 a 8 graus Celsius, tá? Então essa temperatura. Lá na geladeira de vacina, eu vou ter a temperatura atual, que é a temperatura do ambiente, que eu vou estar registrando 32,2. A temperatura máxima de dentro da geladeira não vai ser a de cima, vai ser a de baixo. Se fosse vacina, isso aqui já estava tudo descartado, né? E a mínima de dentro da geladeira, que é no out, 18,4, também, tá? Então, assim, ó, 58% da questão da umidade do ar. Qual seria a umidade relativa do ar para não prejudicar as medicações? Até 70%. Passou de 70%, não é muito legal, certo? Então, pode focar aqui um pouquinho. A questão do higrômetro, tá? Uma definição que eu achei aqui, ele vai medir a temperatura tanto interna que é essa, quanto externa, certo? E a umidade relativa do ar ambiente, onde trabalha em alguns casos é um medidor de ponto de orvalho. Este equipamento medidor de temperatura e umidade relativa do ar varia em precisão, ambiente e tipo de aplicação, tá? Então, eu espero ter ajudado vocês. Até o próximo áudio.